Olá, tudo bem com vocês? Ao longo dessa semana falaremos um pouco sobre a Reforma, que lembramos no dia 31 de outubro. Os devocionais dessa semana também foram escritos por Martinho Lutero. O de hoje fala no Salmo 91, versos 14, 15 e 16, onde diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus e Senhor. Quando eles me chamarem, eu então responderei. E estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E o verso 16 diz: Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Lutero faz uma meditação sobre esse texto do Salmo 91 e diz as seguintes palavras: Se na tribulação pudéssemos trazer esta palavra firmemente no coração e crer de fato nela, que felizes nós seríamos. Nenhum mal, por maior que seja, e por mais que nos impressione, nos poderia preocupar e entristecer demais. Por isso, devemos nos lembrar disso muitas vezes e pedir cordialmente a Deus que, pelo Espírito Santo, nos grave tão amável e consoladora promessa no coração e que, por meio dela, nos anime e fortaleça em todo perigo e dificuldade. Pois veja só, que rica promessa, que grande conforto, que orientação transbordante nisso está contido. Somente crer e confiar. Pois Deus ajuda o crente em meio à situação má, não o deixa enrascado, está do seu lado, fortalece e o sustenta e, além disso, o salva para encontrar uma saída. E não apenas o salva, Deus ainda lhe dá a bem-aventurança, para depois não cair mais em desgraça. E tudo isso por quê? Só porque confiou em Deus. Se essa afirmação for errada, diz Martinho Lutero, por que então nós não reclamamos? Se, no entanto, esta afirmação for de fato verdadeira, tão certo como Deus vive e viverá eternamente, por que então nós desmentimos Deus em suas múltiplas e consoladoras e imutáveis e eternas promessas? A Deus que nos ordena estarmos confiantes nele e sempre alegres? Pois bem, queridos amigos, essas palavras foram escritas por Martinho Lutero em uma série de pequenos devocionais aos seus alunos, que está escrita em um devocionário reunida numa coleção chamado Castelo Forte, que foi feito em comemoração aos 500 anos do nascimento de Martinho Lutero e lançado pela editora Concórdia no ano de 1983. Essa edição comemorativa vai ser tratada ao longo da nossa semana e faremos uma seleção de algumas meditações de Lutero e também, claro, alguns comentários para que nós possamos crescer na fé e homenagear essa data tão especial que é o 31 de outubro, que lembramos ao fim da nossa semana, quando nós vamos rememorar a Reforma Protestante em nossa igreja e também no mundo todo. Saber que Deus está do nosso lado em toda e qualquer situação nos acalma. Se diante de uma tribulação ainda nos encontramos preocupados e tristes, e ainda assim com medo de que as coisas não darão certo, isso se deve ao fato de que a nossa confiança está então, de alguma forma, abalada. Não é falta de fé, jamais. Pois até Jesus mesmo teve medo diante da cruz e vários discípulos e heróis da fé vacilaram em suas dores muito severamente. Mas o medo é uma reação humana de nosso corpo mortal que luta para permanecer vivo e não sofrer. Nós temos medo da dor, do abandono, temos medo na nossa memória muito vivo e é isso o que sentimos e é genuíno. Fé na ação de Deus é um convite simplesmente para nós confiarmos em algo que ainda não vimos ou, quem sabe, não está gravado tão fortemente em nosso coração. Infelizmente, quando um problema acontece, nós gravamos aquela situação em nossa memória
para que não venhamos a repetir. É um recurso da nossa própria proteção. Mas quando acontece um livramento do perigo, parece que logo nós esquecemos, pois nos parece bastante óbvio que devemos viver bem, mas devemos estar alertas para o perigo. Isso tira com certeza o foco do que é bom, e achamos até que o que é bom não existe. Pare e pense um pouco. Quantas vezes Deus te protegeu e que você nem lembra mais? Quantas vezes você foi amparado por Deus e passou batido, sem ficar gravado na sua memória com destaque? Quantas pessoas te ajudaram e confortaram em situações de crise e nós nem percebemos que eram assim os braços de Deus mesmo nos alcançando naquela hora de sofrimento? Sim, Deus é assim. E Ele age dessa forma e nos convida a, então, confiar nele. Deus é muito sutil, mas de maneira eficaz. Sem nós percebermos de fato, Ele está nos envolvendo com as suas mãos protetoras para nos manter aqui nesse mundo. Sem Ele, nada seríamos. E certamente podemos ficar alegres, pois Ele está o tempo inteiro do nosso lado, nos amparando e também nos protegendo. Confie e se alegre nisso. Lutero faz esse convite e Deus também. Fiquem bem e nos vemos na próxima.